para a gente começar a falar sobre criação, vamos trazer um pouquinho de história, né? Eu comentei um pouquinho também dessa história lá quando a gente falou sobre mídia, né? Que lá em 1808, 1800 e pouquinho, lá onde não existia quase nada aqui, né? Surgiram os primeiros jornais ali, o Diário do Rio de Janeiro, o Espectador Brasileiro, Almanaque dos Negociantes, também lá em Pernambuco, o Diário de Pernambuco, né? Mas só depois, né, que começaram a vir as agências, lá para 1900, 1910, 1915, né, começaram a surgir agência, mas não no formato que a gente conhece hoje. Eram empresas de anúncios, né? Empresas que faziam anúncio ali, chegava o job, mas será que era job mesmo, né? Não sei dizer, mas chegava ali o projeto para fazer, desdobrava o anúncio ali, publicava no jornal, mandava ali para o rádio, né? Mas é mais ou menos nessa época que começaram a entender esse formato como uma possibilidade de negócio, e aí começaram a surgir as famosas agências, né? Talvez não no formato que a gente tem hoje, que o Rods vai comentar um pouco mais, inclusive, mas um pouco diferente ali, né? E se não me engano, acho que a primeira agência no Brasil foi uma agência chamada Eclética, ou algo assim. Me comenta aqui se eu estiver falando groselha, né? Mas a chegada de marcas de fora, o pessoal lá de Nova York, né? Porque publicidade sempre foi Estados Unidos, sempre foi a janela para o mundo, né? A galera começou com essa vinda de fora, os profissionais de fora começaram a trazer esses técnicas que se usam hoje, formatos que se usam hoje, tudo isso, claro, né, das agências lá dos Estados Unidos, que já faziam print, já faziam filmes, já faziam muitos trabalhos, muitos formatos para muitas marcas, mas especificamente, olha só que louco, a General Motors, né, a GM, aqui no Brasil, quando ela chegou aqui no Brasil, ela criou um departamento de propaganda. Né? E esse departamento de propaganda dentro da empresa, hoje a gente conhece como house, mas na época era o departamento de propaganda. Ali onde o pessoal fazia e acontecia, né? As coisas mais criativas, mirabolantes, as coisas mais chamativas, as coisas que mais brilhavam os olhos dos consumidores. Só que aí o que aconteceu foi que tempos depois essa house ela foi descontinuada, sabe-se lá por qual motivo, essa parte da história eu não tenho, e esses profissionais que estavam lá nesse departamento de propaganda, eles foram para outros lugares, eles tinham que continuar pagando boleto, tinham que continuar trabalhando, e foram trabalhar em outros lugares. E foi bem no momento em que duas agências lá dos Estados Unidos vieram para cá, uma chamada NW Ayer, espero que minha pronúncia esteja certa, e a famosa JWT, a famosa Thomson. Ela também veio para cá. Então, essa galera que estava na GM aqui no Brasil, no departamento de propaganda, esses publicitários começaram a trabalhar com essa galera gringa. E a partir daí, o que aconteceu foi que eles começaram, né, brasileiro, tá ligado, né, começaram a pegar os esquemas dos gringos, começaram a fazer uns layouts bonitão, começaram a fazer algumas coisas mais incríveis do que já era feito na época, e eu acredito que nesse ponto da história a gente já começa a falar sobre criação, né? Sobre o departamento, a dupla criativa, que o Rods vai comentar um pouco mais, processos criativos, processos dentro da agência, né? E o que eu acredito, Rods, que muito estudante tem na dúvida é o que é a criação? Né? Será que é só fazer um filme bonito, colocar na televisão, deixar lá no YouTube, só fazer um layout bonito para colocar ali no ponto de ônibus, na revista? Ou não, vai muito além desse cenário todo? O que é criação, Rods? Legal, Matheus. É interessante notar que quando o pessoal entra na faculdade, né, tem uma pergunta clássica, né, que os professores de primeiro ano fazem assim, para a sala de aula, né? Que área que você quer trabalhar em publicidade, né? Meio que ele faz uma pesquisa rápida ali com os estudantes, né? E é engraçado, nos primeiros anos, a grande maioria quer trabalhar na criação.
ou pelo menos foi seduzido pela publicidade para trabalhar na criação, mesmo não sabendo exatamente o que, que é. Mas se ele foi seduzido pela publicidade, é porque ele gosta de criatividade, ele gosta de ler, ele gosta de escrever, ele gosta de desenho, pintura, arte, cinema, né? Ele está dentro desse universo artístico mais amplo e isso acabou atraindo ele para entrar numa faculdade de publicidade. Então, a criação geralmente é o grande gancho, né, que atrai as pessoas. E aí, engraçado, né, é curioso você estar contando essa história, e eu vou contar um pouquinho agora, a partir da onde o Matheus parou aí, nessa história da publicidade mundial e no Brasil, eu quero dar um enfoque na criação mesmo, né, para justamente ajudar, né, aqueles 90% que levantam a mão quando querem ir para a criação, entenderem o que de fato é criação, né, entenderem se é aquilo que eles querem mesmo, né, porque obviamente ao longo da faculdade, ao longo da trajetória, as pessoas elas vão descobrindo que tem outras áreas, tem outras possibilidades, elas entendem que elas têm habilidades diversas para fazer outro tipo de atividade, né, dentro da agência, e acaba que a coisa vai se espalhando melhor. Mas a criação sempre acaba sendo a área que mais atrai, né? Então, para você, estudante publicitário, ou que ainda não entrou na faculdade, está pensando em entrar, quer saber um pouquinho mais sobre a área de criação? Vamos falar sobre isso agora. Quem inventou o formato que a gente trabalha hoje, né, com as áreas, etc., foram os americanos, né? Os americanos, eles são os pais da propaganda. Obviamente um país capitalista, né, que precisava fazer com que o capitalismo girasse, e a propaganda, eu costumo dizer que é a engrenagem do capitalismo, né? Ela na verdade, ela é as correias que fazem o capitalismo girar. E aí tudo nasceu, né, disso, da necessidade do mercado, da necessidade de se anunciar, de se vender, de se construir marca, né, de se conversar com o consumidor. E aí as agências americanas, elas construíram suas operações da seguinte forma. O departamento de criação, lá em 1960, quando a coisa começou a pegar um formato um pouco mais profissional, óbvio que isso já existia desde o começo do século, né? Mas década de 40, 50, e aí o ápice se consolidou em 60, as criações, né? O departamento de criação, ele era feito basicamente por um redator publicitário, né? O redator publicitário, ele era o centro da criatividade, o centro da criação de uma agência. Por quê? Porque a propaganda era muito baseada em texto, né? Então, os anúncios eram texto, né? Os comerciais eram roteiro, né? A essência do comercial é o roteiro, a espinha dorsal. Por isso que o redator é tão importante, o redator publicitário é tão importante. E o time de arte, eles ficavam uma espécie de... Eles não ficavam juntos com os redatores, eles eram uma outra área separada e era uma espécie de um estúdio de montagem, né, onde eles pegavam aqueles textos, aqueles anúncios aprovados, e eles montavam uma arte ali, né? Na época, tem que lembrar que não existia computador, obviamente, era tudo feito na mão ali, no recorte, no corte e cola, né? Era tudo uma coisa bem artesanal. Então, o diretor de arte, antigamente, ele era apenas um montador, né? Ele montava ali, ele colava as coisas para depois poder aprovar com o cliente. O tempo foi Como se ele pegasse a ideia do redator e deixasse de um formato mais visual ali, atrativo, é isso? Exatamente, ele pegava aquele texto, né? Aí ele escolhia uma foto, e aí ele escolhia uma fonte, né? A fonte do texto, e aí ele montava, recortava tudo e montava. Então aí que nasceu a questão da direção de arte também, que esse modelo ele se alongou até basicamente meados da década de 90, cara. Olha que curioso. Por quê? Porque ele se arrastou até a invenção, né? Ou a adoção dos computadores, né? Os computadores nas agências. Até então, até começo da década de 90, não tinha computador. Então, tudo era na base do recorte e cola mesmo, né? Você chegou a trabalhar, pegar uma parte desse período, não? Eu peguei o final, cara. Peguei o final dessa era. Peguei o final de uma era, né? Quando eu entrei, os computadores estavam começando, cara. Né? Eu entrei em 97.
os computadores deviam estar alguns poucos anos assim, né, na criação. E ainda tinha muito tinha resquícios, né, do passado, né, onde tinha lá uma sala de montagem, né, com, com papel cartolina, spray, cola spray, né? Então o que se fazia na minha época é assim, imprimia-se os anúncios e aí eles terminavam de montar nessas salas aí. Obviamente que isso foi acabando ao longo do tempo, né? Óbvio que Eu imagino que era uma época que nessas impressões vocês apresentavam para os clientes em pranchas, né? exato. Era um momento de transição. Era justamente, não é que na minha época já não se montava mais, né? Não se recortava as letras, tal, né? O famoso pestap, né? Recortar as letras e montar, já tinha meio que acabado isso, mas tudo que se apresentava para o cliente era impresso, né? Porque era a cultura de se montar em prancha e apresentar pessoalmente para o cliente em prancha. Então era um momento de transição. Hoje em dia, praticamente não se faz mais isso, né? Tudo é apresentado digitalmente, né? Então eu peguei esse momento de transição. Mas voltando lá, né, à década de 60, ao Mad Men, e aí, assim, eu recomendo você, estudante publicitário, assistir a série Mad Men, né, que é uma série super importante, assim, não só porque ela fala da publicidade dos anos 60, mas porque a série é muito boa mesmo, tá? Os atores são incríveis, o texto é incrível, série nota 10, assim. E retrata bem o espírito da época, né? Então, como as agências funcionavam e tal. E não só isso, toda a questão cultural também, né? Assim, os valores da época, tá? É muito, muito interessante, muito bem montado e retratado ali, como que era a década de 60, uma agência de publicidade em Nova York.